Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Estamos na disciplina Cidadania e Civismo. Junto conosco, a professora Giza, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. O tema, Regimento Escolar e Regulamento Geral dos Alunos. Vamos ver algumas características de funcionamento da instituição, o histórico e outras características. Bora lá? Embarque nessa aventura junto conosco. Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Entender o histórico da instituição a qual pertence. Compreender a organização escolar da instituição de ensino. Vamos lá, histórico. Então, professor, já sei. Fala aí, qual que é? É sobre a história do colégio. Um histórico da instituição. Você saberia dizer quando ela foi fundada, enfim, como que era antes? Vocês já viram algumas fotografias apresentando mudanças de características da estrutura, inclusive, do colégio? Conhecer a história do colégio onde se estuda é muito importante, uma vez que você é estudante e faz parte dela. Você conhece a história da sua? Por que nosso colégio tem esse nome? Você já pensou? Que bacana entendermos. Poxa vida, o professor Roberto teve a oportunidade, há uns anos atrás, de poder escrever um livro junto com outros professores sobre a história do colégio que trabalhávamos. Inclusive, por que do nome dele? Que esteve relacionado com um governador, esteve relacionado, olha que coisa interessante, com uma guerra que aconteceu, inclusive, chamado Cerco da Lapa, aqui no Paraná, dentro de um momento histórico, do final do século XIX, da Revolução Federalista. Muito interessante. Do nada, um assunto era assim, por que se chama assim o meu colégio? E veio toda uma pesquisa sobre ele. É muito legal isso. Você sabe quando a sua escola foi fundada? O ano? Era para atender a quais séries? Como que era o seu colégio, a estrutura dele? As escolas também têm um brasão, símbolo. Os colégios cívicos militares do Paraná também têm seus símbolos. Vamos conhecer um pouco mais sobre nossa instituição. Aqui um exemplo dos colégios, dos símbolos dos colégios cívico-militares do Paraná. Primeiramente, vocês precisam entender, e é muito importante, o funcionamento pedagógico, docente, gestora do colégio. Quem é cada um? O papel exercido por cada um. A organização da nossa instituição é composta pela equipe gestora, os diretores, a equipe pedagógica, os agentes educacionais, que aqui eles se dividem, inclusive, equipe docente, que são os professores, e vocês. Quem seriam? Já sei, professor, pode falar. Os discentes, muito bem, os alunos. E também os responsáveis, também fazem parte da organização da escola. É mesmo, professor? Que legal. Agora com vocês. Caderno em mãos, galerinha do sétimo ano. Copie a pergunta em seu caderno e responda. De acordo com o estudo desta aula, quem são aqueles que integram uma comunidade escolar? É bacana nós conhecermos o papel de cada um, como que nós estamos inseridos na instituição escolar. E assim nós aprendemos a entender também o seu funcionamento e a respeitá-lo mais. É com vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá, vamos corrigir esta com o professor Roberto e a professora Giza. Perguntamos que, de acordo com o nosso estudo, quem são aqueles que integram uma comunidade escolar? Quem vocês colocaram? Equipe gestora, galerinha do 7º ano, né? A direção. A equipe pedagógica, pedagoga, o pedagogo. A equipe docente, os professores. Os agentes educacionais, né? Os estudantes e os responsáveis. Quem é a equipe gestora? Ela é composta da seguinte maneira: a diretora, o diretor geral, o diretor ou diretora auxiliar, a direção cívico-militar e equipe pedagógica da instituição de ensino. Essa é a equipe gestora. Então tem a equipe diretiva e tem a gestora. Isso mesmo. A gestora engloba todos que estão fazendo a gestão, que estão cuidando da administração e da pedagogia do colégio. A função da direção é fundamental para a comunidade escolar, pois é ela quem conduz todos os processos da instituição de ensino, enquanto gestora das ações democráticas, deve oportunizar encaminhamentos para a realização das ações educacionais definidas no PPP. O que é isso, professor PPP? Explica aí. Boa. Projeto Político Pedagógico, ou Proposta Política Pedagógica. Lá está tudo como que foi definido pelos professores, o ensino, pelos professores, pela comunidade, pela gestão, como que será realizado os estudos, como que será dividido a grade curricular, as disciplinas. No projeto político pedagógico está, como diz o próprio nome, as ações de realização para o ensino e aprendizagem de vocês. É muito bacana e muito importante. Qual é a função agora da direção? Compete à direção fazer cumprir a legislação vigente, o regimento, o regulamento geral do aluno, e responsabilizar-se pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse. Promover de forma dinâmica a integração da instituição de ensino com a comunidade escolar e local. Agora mais uma perguntinha para vocês. Quero ver vocês bem atuantes aí, galerinha do 7º ano. Cadernos em mãos, ok? E copie a pergunta e responda em seu caderno. Explique qual é a função da equipe gestora. Uma dica. Vocês viram que tem essa distinção também. Equipe pedagógica e equipe diretiva, unindo ambas, fazem a... Muito bem. Vamos ver então vocês agora? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei! Bora lá! Vamos corrigir essa, junto com o professor Roberto e a professora Giza. Qual é a função da equipe gestora? A função da direção é fundamental para a comunidade escolar, pois é ela quem conduz todos os processos da instituição de ensino. Enquanto gestora das ações democráticas, deve oportunizar caminhamentos para a realização das ações educacionais definidas no PPP, Projeto Político Pedagógico. Os professores se reúnem no início do ano, ali eles debatem, discutem essas propostas para serem realizadas em sala de aula junto com vocês. As mudanças, permanências, inclusive, dessas ações, para melhor desenvolver e evoluir o ensino de qualidade do Estado do Paraná. Agora eu gostaria que vocês me ajudassem novamente. Vocês agora vão ser aí os atuantes aí da metodologia ativa, aluno protagonista aí da nossa aula. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Ah, professor, não sei, está aparecendo uma bandeira, as crianças ali de uniforme. Parece que é o hino, professor? É. Ou poderia ser a formatura também, professor? Poderia. Professor, pois não. É muito legal o teu monólogo. Valeu. Então, a imagem, na verdade, ela representa a formatura dos colégios cívico-militares do Paraná. Para que a formatura aconteça, é necessário que os alunos passaram pelo processo de aprendizagem no processo escolar. Ou seja, precisam tirar notas, precisam aprender durante o ano para que vocês possam chegar na formatura, correto? É meio óbvio, né, professor? Sim, mas é importante nós deixarmos claro isso. A formatura, ela vem coroar simbolicamente, né, que você está passando por uma nova etapa da sua vida. Um ritual de passagem. Para que possamos entender a formatura e como nos portamos, vamos entrevistar um dos nossos monitores. Então nós temos aqui qual é a semelhança entre uma orquestra e uma escola. Assim como numa orquestra, na escola todos são igualmente importantes. Vocês têm duas imagens nesse slide, eu acho bacaníssimo para nós analisarmos ele. Primeiro uma orquestra, né? Então tem ali o regente, né? O maestro, tá lá fazendo a leitura da partitura, pá, pá! Aí tem os violinos esperando o momento certo, ele dá uma olhadinha pro cara, ele pede para erguer ali os violinos, né? Aí tem o pessoal do baixolão ali, do contrabaixo, né? Do baixo do cello. Aí tem o pessoal lá de cima da percussão que tem que esperar o momento, ele tá lendo a partitura. Esperou o momento dele, bateu naquele prato gigantesco, né? Daquele... Cada um esperando o seu momento, respeitando a partitura, seriam as normas e regras da música, esperando e prestando atenção no que seria o maestro, que está dando ali o fôlego, está dando a magia da coisa, erguendo ou diminuindo o instrumento, dando o feeling. Olá, professor, o que é isso? O feeling. Sentimento. Assim como nós, professores, em sala de aula, trazemos o conteúdo, trazemos o sentimento, através do conteúdo da metodologia afetiva, para que nós possamos aprender junto com vocês. Já na outra imagem, nós temos a sala de aula. Galerinha toda empolgada. Eu quero falar. A professora, com certeza, fez uma pergunta e apontou para um ali, ó. Você! Né? Esperando, todos organizados, esperando o seu momento para falar. Assim como uma orquestra, o respeito com o colega do lado é fundamental. Papel da equipe pedagógica é participar e intervir junto à direção, na organização do trabalho pedagógico, no sentido de realizar a função social, as especificidades da educação. Acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes com o uso das plataformas digitais, educacionais. Coordenar o processo democrático de representação docente e discente da cada turma. Essas são algumas das funções, o papel da equipe pedagógica. É a pedagoga, professora, ela foi lá, ela se apresentou na nossa sala. Isso mesmo. É muito importante, inclusive, que vocês conversem com os professores, com a pedagoga, entender quem é a sua pedagoga de referência, quem que está acompanhando junto com vocês. Às vezes tem uma mais de referência, às vezes uma equipe toda trabalhando em conjunto. Depende de cada colégio. Agora é com vocês. Copiem seu caderno e responda. Quero ver caderninho em mão, hein, galerinha do sétimo ano? De acordo com o nosso estudo,
Explique quais são as funções da equipe pedagógica. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei, galerinha do sétimo ano. Ai, professor, que susto! Vamos lá. Presta atenção, foco aí com a gente e vamos corrigir, junto com o professor Roberto, professora Giza, essa pergunta. De acordo com o nosso estudo, quais são as funções da equipe pedagógica? Participar e intervir junto à direção na organização do trabalho pedagógico, no sentido de realizar a função social e as especificidades da educação, as características principais. Apontar o processo de aprendizagem dos estudantes, com o uso das plataformas digitais educacionais, coordenar o processo democrático de representação docente e discente de cada turma, acompanhar as ações pedagógicas também dos professores, trazer discussões,
melhoras, outras propostas de trabalho junto com os professores para serem realizadas em sala de aula com uma metodologia ativa. Afinal, vocês são os alunos protagonistas do ensino. Nós vimos nesta aula a importância do histórico da instituição. Ficou aí uma tarefinha aí em sala de aula para vocês, ou tarefa de casa, para vocês pesquisarem, tanto na internet, quem tem condições, quem tem acesso, como também no próprio colégio, na biblioteca. Por que não? Já visitaram a biblioteca? Conhecem o bibliotecário? Pesquise a história do colégio, a fundação. Por que se chama daquela maneira? Refletimos também sobre o papel de cada um para o bom funcionamento da escola e a função e importância do trabalho da equipe gestora para o colégio. Vimos também, muito importante, que vocês entendam essa organização das etapas e a função da direção, o que compete a ela. Vimos também as funções da equipe pedagógica, como que elas atuam também, meio que nos bastidores ali, ó, junto com os professores, para o ensino de qualidade de vocês. Com a direção e com a equipe pedagógica, vimos que unidas formam o que nós chamamos de equipe gestora, a que faz a gestão do trabalho, do espaço democrático do colégio. Legal? Curtiram? Nossas referências, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo. E é 3F. Que história é essa 3F, professor? Foco nos estudos. Força. Um pouquinho de fé não faz mal a ninguém, né? Até a próxima. Valeu, galerinha!